Seu nome? Anderson, bispo. Qual é a sua história? Como é que era antes, como é que está hoje? Bispo, eu morava numa casa, 3 cômodos, né? Quarto, cozinha e quarto, 47 metros, 7 pessoas. Minha mãe, meu pai, mais 4 irmãos e um tio. Então, uma vida bem simples, bem humilde. E eu comecei a ter um vazio muito grande, 14 anos, onde me fui levado a psicólogo, psiquiatra, e ninguém resolvia. O medo da morte que eu tinha era muito grande. Com 13 anos eu estava preocupado com o medo da morte. Ninguém resolveu, fui levado a tratamentos espirituais, fizeram sacrifício, participei de rituais, né? E foi muito difícil. A partir daquele momento só piorou. Eu comecei a fumar, comecei a beber, comecei a fumar maconha, cheirei cocaína, fumei crack, tive overdose. Minha mãe foi me buscar no hospital, caí numa depressão profunda, com medo da morte, queria me matar, eu não tinha como ver saída mais para a minha vida, e eu cheguei assim, bispo, assim foi o meu último momento. Então, tratamento psicológico, psiquiátrico, dependente de remédio, e como eu não dormia à noite, eu comecei a ver os cultos da igreja. E comecei a falar que eu discuto, tinha um copo com água, eu tomava um copo com água, como eu não dormia de madrugada, ali eu sentia muita alegria, ali eu via muita... E eu dormia. E eu comecei a ficar muito feliz com isso. Então, toda madrugada eu não dormia, eu assistia. E na escola, eu tinha um amigo que ele falou assim, olha, eu vou te levar num lugar que vai resolver. Ele nem era da Igreja Universal. Ele falou, vou te deixar lá. Ele me levou, o bispo me deixou na igreja, e na campanha de Fogueira Santa. E eu comecei ali a escutar o pastor falar. O pastor começou a dizer para mim, assim, no culto, né? Eu comecei a escutar, o pastor falava de arrependimento, falava da entrega. Bispo, eu não conseguia andar sozinho, eu não tinha condição. E o que aconteceu? A partir dali eu comecei a ter vida. Então aquele medo que eu tinha começou a ser revolta. Eu comecei a fazer oração, comecei a jejuar, Então, assim, o meu maior desejo naquele momento era ter o Espírito Santo. Porque o pastor falava que se eu tivesse o Espírito Santo, eu nunca mais eu ia depender de ninguém. Eu não ia depender mais de remédio, eu não ia mais depender de vício. Então, bispo, eu comecei a focar o Espírito Santo como nunca eu foquei em nada na minha vida. Bispo, era segunda-feira, falava de vida assim, eu não queria, eu queria o Espírito Santo. Era terça-feira, era o Espírito Santo. Era quarta, eu só queria, era sábado, que era a corrente, era do sábado do amor, era o Espírito Santo. Eu queria o Espírito Santo na minha vida. Porque eu entendia que o medo da morte era esse vazio que eu tinha. Então eu entendia que se eu tivesse ele dentro de mim, eu teria tudo. Ele ia me ensinar todos os caminhos, eu ia poder ser livre daquilo. Então eu larguei namorada, eu larguei tudo no caminho. Eu falei, Deus, eu estou aqui. E no dia do voto, eu entendi que não era só o sacrifício financeiro, era a entrega total. Então, o mais difícil para mim foi nas reuniões quando eu chorava, eu entender que o que eu fazia de errado, porque tem coisa aqui que eu não gosto nem de falar que eu fazia, que eu cheguei a fazer. E que eu entendi que naquele momento era pecado. Então eu tinha que me arrepender dos pecados. Mas eu não fazia mal para os outros, eu fazia mal para mim, então eu me achava bom, me auto-justificava. Então, bispo, foi assim, eu peguei, fiz o voto da Fogueira Santa, entreguei toda a minha vida e tudo que eu tinha, todos os meus sonhos, bispo. Porque eu falei, eu não vou dar um passo se não for com a direção de Deus. Enquanto Ele não falar para mim, eu fico aqui nessa igreja, eu não saio daqui. Mas Ele vai ter que me dar uma direção para a minha vida toda, até a eternidade. Eu falei, eu só saio daqui morto. E aí eu peguei, bispo, fiz o voto, desci, me batizei nas águas e recebi o Espírito Santo. Bispo, quando eu recebi o Espírito Santo, foi a maior alegria na minha vida, porque eu comecei a ter vida e vida com abundância. Eu olhava para as pessoas, eu queria cumprimentar todo mundo, eu queria abraçar, eu queria falar de Jesus. Para mim aquilo era tudo mesmo. Então, assim, toda a minha vida ali se resumia a falar de Jesus. E Deus foi acrescentando, bispo. Então fiz o voto da Fogueira Santa, ganhei, fui batizado com o Espírito Santo, né? E eu posso dizer, graças a Deus, a primeira bênção que Deus me deu foi uma esposa, né? E
O bispo sempre fala, né, que a maior bênção depois do Espírito Santo, depois da salvação, é a esposa. Então Deus me deu a esposa, eu casei. Hoje eu casei, tenho filho, uma filha, e Deus também começou a acrescentar bênçãos na minha vida. Então eu abri uma empresa, comprei casa, carro, abri a segunda empresa, depois abri uma outra empresa imobiliária, estou falando, a outra era de crédito imobiliário, abri a quarta agora de facility, a quarta empresa de facility, e Deus foi me abençoando, me dando sabedoria, e hoje, graças a Deus, bispo, não falta nada. Eu tenho casas de aluguel, eu tenho apartamentos de aluguel, eu comprei uma casa para minha mãe, graças a Deus, não me falta nada, né? O medo da morte acabou? O medo da morte acabou, Deus me deu a certeza da salvação através do Espírito Santo. Então, se Ele está comigo, eu não vou temer a nada. Deus abençoe.